Meus futuros concursados, recentemente eu passei em primeiro lugar num concurso público e hoje eu vim comentar um pouco sobre isso. Será que é isso mesmo? Dá para passar sem estudar? E eu sei que o sonho de muitos aqui é que isso aconteça, né? De você ver o seu nome lá no topo, em primeiro lugar da lista dos aprovados. Gente, a sensação é muito boa, é maravilhosa ver o seu nome lá no topo e eu espero que vocês tenham a oportunidade de experimentar essa sensação. Vamos começar do começo. Esse concurso, né, que eu passei, que eu tô me referindo, é o concurso aqui para ser agente de saúde aqui de Vila Velha. Eu passei em primeiro lugar, teve até uma diferença bem boa, assim, com relação aos pontos do segundo colocado. Quando eu digo que eu passei sem estudar, é porque realmente, gente, eu não parei para estudar para esse concurso. Eu não fiquei dias ali sentada estudando, decorando o que eu precisava para passar nessa prova. Para vocês terem uma ideia, eu tinha parado de estudar para concurso em dezembro de 2021, né, dezembro do ano passado. O edital para esse concurso saiu em fevereiro e a prova foi em março. Então só aí vocês já percebem que eu estava estudando o ano passado. Até dezembro eu estava estudando, eu estava decorando leis, eu estava decorando vários assuntos. E eu parei. Quando saiu esse concurso, eu simplesmente não voltei a estudar, a decorar os assuntos, porque eu não tinha interesse nesse concurso. Eu fiz por fazer, porque na época eu estava ajudando uma amiga que ia prestar esse concurso. Então, de vez em quando eu fazia algum vídeo aqui no canal, né? Tem alguns vídeos aqui no canal, né, que eu fiz especificamente para esse concurso. E de vez em quando eu também prestava uma consultoria para uma amiga que ia prestar esse concurso. Então eu ouvi ela falando alguns assuntos, mas assim, parar para decorar algumas coisas. Isso foi assim por 3 dias só, tá? Então parar para decorar alguma coisa, definitivamente eu não fiz isso. E tem mais coisa também. Além disso, quem viu aí um dos primeiros vídeos aqui no canal, da minha primeira aprovação, sabe que eu comecei a estudar em 2019. Então, gente, já tem aí uns 3 anos que eu estou estudando para concursos. Na verdade, aí desses 3 anos, eu acho que eu estudei o equivalente a 2 anos só. Eu paro, né? Vem uma prova, eu paro de estudar depois, ou a prova é cancelada, enfim, acontece várias coisas. E de vez em quando também eu dou um tempo, né? Porque a gente precisa. Nessa vida de concursando, né? A gente não pode ficar 100% ali no estudo. A gente precisa dar um tempo, fazer algumas outras coisas. Inclusive, olha, eu parei de estudar em dezembro, né? E agora que eu vou começar a estudar de novo para outros concursos, porque não tinha como fazer isso nesse período. Ou seja, se vocês repararem, eu não sou uma pessoa crua no mundo dos concursos, né? Eu já venho aí com uma longa caminhada de estudos, fiz várias provas e nessa aqui, que na verdade é a minha 8ª prova, que eu realmente não parei para estudar, não fiquei assim focada, nada. Aliás, eu não tirei nem um dia para estudar para essa prova, para falar a verdade, nem um dia. Eu realmente passei assim, por quê? Por causa desses outros períodos que eu estudei antes. E eu diria também que não é só isso. Eu falei aqui só do período, né, que eu estava estudando para concursos, agora recentemente, mas eu não considero que foi só isso que me ajudou, porque isso vem lá do passado, veio desde que eu era criança, da facilidade de aprender, de muita leitura, jogos de memória, raciocínio lógico, tudo isso trabalha a massa cinzenta, né? E isso faz eu ter mais facilidade para aprender as coisas, para gravar, o que traz resultado hoje. Inclusive, para vocês terem ideia, no final de 2019 para 2020, eu estudei aí para o concurso da EBSER. Eu não passei, cheguei próximo nesse concurso, mas teve algumas questões, pelo menos umas 3 a 5 questões que eu consegui acertar nessa prova, de agora que eu passei em primeiro lugar, por causa do meu estudo lá no final de 2019. Tudo que eu passei nesse período vai se acumulando aqui na minha mente. O que eu quero dizer, gente, é que isso não foi da noite para o dia. Isso não foi assim, simplesmente resolvi ir lá fazer a prova e passei sem fazer nada antes. Não, isso foi um processo, um degrau atrás do outro, e não simplesmente achar que do último degrau você vai chegar lá no primeiro.
Tem gente que chega e fala assim, nossa, mas fulano passou sem estudar, ou fulano estudou só um pouquinho e já passou, e você tá aí nessa luta e não passou. Na verdade, a gente tem que olhar qual é o background desse estudante. Por que ele passou tão rápido? O que será que ele fez? E não é só ali naquele período, igual o meu, que eu passei a estudar desde 2019 para cá, para concurso público. Isso também vem lá de trás, lá do passado. Lá da minha infância, que eu quero dizer, né? Se você pegar só esse recorte temporal e falar assim, passei sem estudar. Pensa numa pessoa que começou a estudar agora. Como é que vai ficar a cabeça dessa pessoa? Gente, isso é uma tortura. Falar isso para alguém que começou a estudar agora é uma tortura. Agora, se eu pegar e olhar toda a linha do tempo, tem muito conhecimento que eu venho acumulando nesses últimos anos, principalmente, e isso que me ajudou a passar nessa prova. Outra coisa é que a gente tem mania de acreditar nessa utopia, no inalcançável, de você querer aquilo assim inalcançável, de você buscar aquilo ali e ficar triste porque não consegue. Quando eu olhava os resultados das provas de concurso, olhava lá o primeiro lugar, eu ficava pensando assim, poxa, mas o que essa pessoa fazia, o que essa pessoa fez para conseguir o primeiro lugar? E olha só. Hoje eu entendo que é um processo, é conhecimento acumulado ao longo do tempo. Não é do dia para a noite. A gente não pode ficar querendo uma fórmula mágica, sabe? De querer, estudei isso aqui, pronto. Ou não estudei nada, pronto, dei uma sorte no dia, passei. Gente, isso não existe. Outra coisa que eu queria comentar é que o fato de eu ter passado em primeiro lugar agora, nesse último concurso que eu fiz, não é garantia alguma de que isso vai acontecer nos próximos, com outros concursos. Inclusive, eu tô querendo fazer agora mais 2 concursos, né? Depois de ficar um tempo assim parado, esperando ver se vinha alguma notícia de algum concurso que me interessava. Porque até hoje não saiu nenhum dos 2 concursos que eu queria lá no início de 2019, quando comecei a estudar. Então eu tenho que ficar antenada, ver se esses ainda vão sair, que pode ser que saia um, mas assim... Então eu vou fazendo outros concursos até lá. Eu sinto que quando eu dou um tempo de um concurso e ajeito algumas outras coisas da minha vida e depois volto a estudar, eu sinto que eu consigo assimilar muito mais o conhecimento. Parece que a gente vai tendo assim aquela experiência no assunto, sabe? Eu consigo fixar muito mais assim. Bom, não sei como é que os outros funcionam, mas eu funciono assim. Bom, gente, é isso que eu queria comentar sobre esse assunto. Não fique esperando fórmula mágica, pelo amor de Deus. Não fique esperando fórmula mágica. Vai estudando, vai acumulando conhecimento que na hora certa você vai conseguir a sua vaga. Outra coisa que eu queria comentar que eu lembrei agora é que quando eu comecei a estudar para concurso, eu ouvi uma frase do Dr. Laí Ribeiro que até hoje assim faz muito sentido na minha vida. Esteja preparado para quando a sua oportunidade chegar. Gente, essa frase faz todo sentido, eu aplico ela na minha vida até hoje. A gente tem que estar preparado para quando a oportunidade chegar. E isso eu aplico direitinho nessa história de eu ter passado em primeiro lugar. A oportunidade chegou e sem querer eu estava preparada. E eu espero que isso também aconteça com outros concursos que eu ainda vou prestar. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Que eu ainda vou prestar e ainda vai ter